Bom, pessoal, então vamos lá, né? Conversor Buck Boost, né? Nas últimas aulas a gente já viu o conversor Buck, o conversor tem possibilidade de entregar na saída tanto tensões maiores quanto menores do que a tensão de entrada. A aplicação dele é diversa. Inclusive, a minha suspeita de qual conversor que eles usam no inversor solar, por exemplo, na entrada do inversor solar, é justamente o Buck Boost, porque o gerador solar, às vezes, ele fornece mais ou menos tensão dependendo da quantidade de módulos que tem no arranjo. Esse conversor ele vai ser o seguinte, ó, mesmo os componentes que a gente tinha anteriormente, só que eles localizados em pontos diferentes. A tensão de entrada, a chave, o indutor agora ele é chaveado, quando ele é chaveado ele fica um tempo conectado na tensão de entrada e um outro tempo conectado na tensão de saída. Quando ele, entre aspas, solta a energia dele acumulada em corrente, ele solta ela nessa direção aqui para baixo. Então, por isso que o capacitor ele tem que ser invertido e a tensão também tem que ser invertida. Se você colocar um capacitor eletrolítico, obviamente, ele tem que estar com o positivo dele, o negativo dele aqui, invertido em relação à tensão de entrada. Se isso representa uma desvantagem, essa seria a única desvantagem desse circuito em relação aos outros. Ele ter tensão de saída invertida em relação à entrada. Então a tensão aqui em cima seria negativa em relação à entrada. Seria a única diferença dele. Para você ter um conversor tipo Buck Boost com tensão positiva em relação à referência da entrada, você teria que ter muito mais elementos. Se eu não me engano, tem outros conversores, um que chama CPIC, que faz exatamente isso. Ele é um Buck Boost, ele é como se fosse um Buck Boost, ele é tipo Buck Boost, só que precisa do dobro de elementos praticamente. Então aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos desenvolver esse conversor. O que a gente fez nas últimas aulas? Eu nem vou precisar, acho que não vou precisar. O que a gente fez nas últimas aulas que possibilitou a gente calcular a relação da tensão de entrada, VS, com a tensão de saída e o ciclo ativo? Vocês estão lembrados o que a gente fez nos dois conversores em comum? O que a gente procurou calcular? A gente procurou calcular a tensão no indutor, a forma de onda de tensão no indutor, a forma de onda de tensão no indutor que está aqui, né? Independente do ciclo ativo que ele está chaveando. Então, digamos que eu tivesse um ciclo ativo vamos desenhar aqui, ó, 1, 2, 3, 5, um ciclo ativo de 60%. Um ciclo ativo de 60%. Ou seja, eu estou mandando meu comando PWM com um pulso dessa largura aqui, deixando ele ligado 60% do tempo e desligado outros 40% do tempo. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma forma de onda na tensão, não é isso? Ele vai fazer uma forma de onda de tensão e vai ter que ter essa seguinte característica aqui, ó. Vamos pegar isso, no indutor. Oi? É no indutor. Isso é só um esboço, tá? A área aqui, né? Ele vai ter que ter uma tensão cuja a área de baixo dessa forma de onda aqui, ó, dessa área aqui quadrada, vai sempre ter que ser igual à área dessa outra área quadrada aqui. Os outros é a mesma coisa. Porque o indutor ele tem que ter valor médio de tensão igual à interação que vocês têm. Igual a quanto? Igual a zero. Ele tem que ter tensão média a zero. A única possibilidade de um indutor ter tensão é óbvio o seguinte, olha. Todo indutor vai ter tensão média? Vai. Por quê? Porque ele vai ter resistência nele. Ele não vai ser feito por condutor perfeito. Então ele vai ter alguma resistência nele, que vai segurar um valor de tensão. Mas tem que ser desprezível em relação à indutância dele. Mas se tratando de um componente ideal, essa área aqui vai ter que ser igual a essa. E como a gente tem essa razão aqui igual ao ciclo ativo vezes o período, e essa aqui igual a 1 menos o ciclo ativo vezes o período, nós conseguimos calcular essas áreas, desde que a gente também conheça os níveis dela. Então, esse nível aqui, por exemplo, é qual? É o VS. Esse outro nível aqui é qual? É o VO. Por que a gente está considerando... Eu quero que vocês reparem o seguinte, a gente está considerando que o VS é uma tensão contínua, e de fato é. Aqui na entrada eu tenho possibilidade de ter uma tensão contínua, só que a tensão no capacitor, eu estou considerando ela também como se fosse o quê? Contínua, não é isso? Como se fosse uma reta aqui contínua. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou considerando a mesma coisa que eu tinha considerado nos outros casos. Componentes ideais, não é isso? Vocês lembram? Componentes ideais. Componentes ideais. Regime permanente, não é isso? Ela já ligou.
ela já ligou, essa fonte já está ligada há um tempo e, como é que é? O ripple da tensão, exatamente, o ripple de tensão desprezível. Porque se, digamos, se esse cara que tivesse 50% de ripple em relação à tensão de saída, não tinha sentido eu considerar aquilo ali reto, né? Beleza, né? Alguma dúvida? Então tá. Vamos continuar, né, então, né? Aqui, ó. Então eu tenho o que, então? Eu tenho que a minha... Como que eu faço para calcular essa área 1? Eu tenho que a área 1 é igual a quê? Vs vezes D vezes T. Como que eu faço para calcular a área 2? A área 2 é igual a VO vezes 1 menos D vezes T. Aqui agora está fácil. Vs vezes D é igual a VO vezes 1 menos D. Né? Eu cortei o T, né? E basta agora eu inverter essa parte para cá e eu tenho a minha relação VO em relação à tensão de saída e o ciclo ativo. Desde que eles estejam operando em modo contínuo. Se estiver em modo descontínuo, aí já é outra coisa. Porque se estiver em modo descontínuo, quando está em modo descontínuo, o cálculo tem que ser outro. Porque um trecho desse... Digamos que ele chegasse em modo descontínuo. Um trecho dessa onda quadrada aqui seria zero. Esse indutor ele teria algum trecho em que ele teria corrente nula e também tensão nula. Então um trecho dessa tensão seria nula. E aqui não é isso que está acontecendo. Ele vai ter um ripple de corrente também, né? Então ele vai ter um ripple de corrente. Se a corrente está naquela direção, ele vai ter um ripple aproximadamente assim. A forma de onda dele é que é bem complicado, mas acredito que seria mais inclinada assim. Mais suave aqui, né? Menor inclinação aqui. Maior inclinação aqui. E por aí vai. Um valor médio de corrente também, que é o IL. O ΔI de corrente, né? O ΔIL. E na tensão de saída, ele também vai ter uma forma de onda triangular. Ele vai ter uma tensão de saída que vai ser praticamente contínua, mas se você der um zoom aqui, você pegar um zoom aqui nesse cara, se você der um zoom aqui, você vai enxergar que ele tem uma forma de onda triangular também. O buck boost e o boost, eles têm formas de onda de tensão, de ripple, triangulares, enquanto o buck, ele tem uma forma que é uma curvinha, né? Uma curvinha de segunda ordem. A relação, como que vai se dar o cálculo do ripple de corrente e do ripple de tensão? Minha folha está aqui. Isso eu devo disponibilizar na prova, tá, pessoal? Mas se vocês preferirem também, a gente pode fazer via consulta também. A prova, eu pretendo que ela seja de consulta, só que eu não quero passar a impressão de que vocês têm que vir aqui, digamos, trazendo todos os livros, tal. O máximo que eu acho que vocês têm que trazer é os exercícios de caderno. Né? Senão você traz aqui o livro do Hart, aí traz um outro livro do Cedra, aí fica aquela bagunça. Aí você não consegue chegar em lugar nenhum. O problema é que assim, se eu coloco fórmula, às vezes eu coloco uma fórmula que falta, às vezes, né, mas eu não tenho problema em colocar essas aqui não. Essas aqui são tranquilas. O ΔIL vai ser o VS vezes o DT vezes o T. O ΔVO vai ser o VO vezes o D sobre RC vezes F. Né? O VO a gente já tem e também tem o IL, que é o valor médio, veja bem, o valor médio da corrente do indutor. Vai ser o VS vezes o D sobre R vezes 1 menos D elevado ao quadrado. Esse balãozinho aqui elevado ao quadrado. A corrente no indutor, nesse caso, ela não é a corrente de entrada. Se eu não me engano, lá no boost, não sei se vocês lembram, no boost e no book, a corrente do indutor é a corrente de entrada. O indutor ele ficava sempre na entrada. Ou ele ficava, no book, por exemplo, ele ficava uma chave da entrada, no boost ele ficava na própria entrada. Esse aqui, nesse caso, não, ele não fica na entrada, essa corrente não é a mesma da entrada.
ela chaveia aqui, ele chaveia um momento aqui nesse cara, outro momento nesse cara, mas ela não fica conectada direto na entrada. O valor médio desse cara não vai ser igual ao valor médio. O valor médio da corrente de indutância não vai ser igual ao valor médio da corrente de entrada. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então tá, pessoal, vamos fazer um exercício, né, do Buck Boost. Só ver se o... Tá ligado? Então tá. Dado um conversor Buck Boost com os seguintes parâmetros: tensão de entrada 24 volts, parecendo um L, né? 24 volts. Ciclo ativo de 0,4, resistência de 5 ohms, indutância de 20 micro, capacitância de 80 microfarad. 80 micro, vocês calcularam com 8? Capacitância de 80 microfarad. Não, deve ter dado um ripple violento. Frequência de... frequência de 100 kHz. Maior do que o VO, não, né? Frequência de 100 kHz. Calcule a tensão de saída, o valor mínimo e máximo de corrente e o ripple de tensão. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a tensão de saída aqui é fácil, né? Como é que a gente calcula a tensão de saída? Vai ser o Vs vezes o D sobre 1 menos D. Se você quiser lembrar fácil disso aqui, é só lembrar que o Buck Boost ele tem tanto a razão cíclica aqui do D, né? Ele é as duas fórmulas, né, do Buck, né, e do Buck Boost multiplicadas, na verdade. Ele é essas duas fórmulas aqui. E aí você não esquece disso mais. Aqui tem o Buck e aqui tem o Boost. Ele tem essas duas fórmulas, só para você ter uma ideia aqui, se der meio, fica elas por elas, fica a mesma tensão de saída. Acima de meio fica um elevador, abaixo de meio fica um abaixador. Né? Aqui está fácil. 0,4 vai dar 24 volts vezes 0,4 sobre 1 menos 0,4. Dá quanto? 16 volts. Ok, então aqui a gente tem 16 volts de saída. IL mínimo e IL máximo. Bom, primeiro a gente vai calcular o IL, né? Qual que é o valor do IL? De acordo com a fórmula ali é Vs, não é isso? Vezes D sobre R. 1 menos D ao quadrado. Então é 24 volts vezes 0,4 sobre a resistência que é 5 ohms, vezes 1 menos 0,4 ao quadrado. Isso aqui, se eu não me engano, 0,36, né? Dá quanto então? 5,33 amperes de corrente média, né? Agora quanto vai ser o delta IL? Delta IL vai ser Vs vezes D, não é isso? Sobre Vs vezes D vezes T sobre L, ou Vs também, né? Vezes D sobre FL. Aí dá 24 volts, Vs, né? 24 volts vezes 0,4 sobre 100 kHz, né? 100K vezes 80 micro. Oi? É 20 micro, eu estou confundindo com o capacitor. Corta esse 0 e esse K com esse micro, fica 2, fica 24 vezes 0,4 sobre 2, dá quanto? 4,8? 4,8 amperes. Agora, o IL mínimo vai ser o quê? Ele vai ser, como esse delta IL está aqui no meio, ó, vou desenhar lá não, porque senão eu perco o espaço aqui. Como esse delta IL ele está centrado, né? Delta IL. Ele está centrado aqui
ele está com o valor médio aqui, a corrente tem o valor médio em L, e o ΔL em volta desse cara. Então, metade do ΔL vai estar para cima, metade do ΔL vai estar para baixo, significa que o IL mínimo vai ser o IL menos o ΔIL sobre 2. Errou isso aqui, errou, uma bobeira. E é muito fácil você errar isso aqui na prova. Então, vai ser 5,33 menos 4,8 sobre 2. A mesma coisa para o IL máximo, só que para cima agora, né? É mais, né? Somando. O IL máximo vai ser a corrente do indutor mais metade da corrente do ripple, 5,33 mais 4,8 sobre 2. Dá quanto as duas? Essa aqui 7,73 e a outra 2,93. Ok, ele está em modo contínuo, né? Ele está operando em modo contínuo mesmo. E o ΔVO? ΔVO, de acordo com a fórmula, ele é VS vezes D. É VO, né? VO vezes D, vezes o ciclo ativo, sobre RC vezes a frequência. É, 16 vezes 0,4 sobre 5 ohms, vezes a capacitância que é 80 micro, vezes a frequência que é 100K, não é isso? Corta isso aqui com isso aqui, fica 16 vezes 0,4 sobre 5 vezes 8. Quanto que dá? 0,16 volts ou 160 milivolts, não é isso? Para 16 volts está pouquinho, né? 16 está 1%, né, disso, né? Eu quero chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte: se eu for cobrar numa prova, eu costumo fazer isso aqui, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso te falar assim, olha, eu vou ter na saída desse conversor um IO, digamos. Quanto que seria o IO aqui? Ele seria 16 dividido por 5. Dá quanto? Dá 3,2 amperes. Eu posso falar assim, olha, eu vou ter uma corrente na saída de 3,2 amperes. Então você tem que calcular esse R aqui equivalente, o R equivalente dessa corrente. Então se eu falar assim, olha, eu vou ter uma corrente média ali na saída de 3,2 amperes. Engraçado que essa corrente ela pode ter o ripple que for, que esse ripple vai ser fornecido esse ripple, essa ondulação de corrente vai ser absorvida pelo capacitor. Então o que importa na verdade é o valor médio dessa corrente. Então se eu tivesse uma corrente aqui de 3,2 amperes, você teria que levar em consideração, você vai ter que falar assim, olha, então meu conversor é de 5 ohms, meu resistência equivalente é de 5 ohms, e recalcular o ΔVO. Então isso é uma coisa muito assim, que pode te dar uma pegadinha, mas assim, que é a mesma coisa. Se eu falar assim, vai ter uma corrente na saída de tanto, como você tem a tensão, você consegue calcular a resistência equivalente que você colocaria aqui. Porque não necessariamente vai ser uma resistência que vai ter na saída. Você pode ter uma carga que ela vai ter uma resistência equivalente, mas ela não é uma resistência. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então tá bom, eu vou colocar nesse espaço aqui, ó, uma questão da prova, pode ser? Então tá. Aí vocês dão um like. Se não tiver like, mentira! Não tem. Tá bom? Isso é para eu testar minhas habilidades de VFX. Qual que é o quê?